Olá a todos, vamos mergulhar na poesia porque Mulher Menina convida hoje Nicoleta Pecelli. Olá Nicoleta, como estás? Desde já agradeço a teres aceito este convite para esta entrevista de forma a dar-te a conhecer, não é nada mais, nada menos do que isso, dar-te a conhecer um pouco mais. E neste seguimento eu faço-te a primeira pergunta. Quem é Nicoleta Pecelli, enquanto pessoa e enquanto autora? Resumidamente. Olá, Maria João. Olá, mulher menina. Obrigada pelo convite. É com muito gosto que vou mergulhar na poesia. Quero dar-te os meus sinceros parabéns por essa iniciativa de dares a conhecer ao mundo um pedaço de nós, de quem gosta de escrever e incentivar ao mesmo tempo as pessoas que não escrevem em deixarem a sua marca no mundo. Agora, quem é Nicoleta Pecelli enquanto pessoa? Eu acho que Nicoleta Pecelli é uma pessoa simples, mas que ama a vida e que procura constantemente formas de ajudar as pessoas. Nicoleta Pecelli é uma mulher de origem romena que veio a Portugal em 2007, com 25 anos, e lembro-me como se fosse ontem. Cheguei cá com o meu filho e o meu marido. O filho ainda nem tinha completado os 3 anos de idade. E foi uma bela lição de vida. Confesso que os primeiros anos não foram fáceis. E senti-me... Foi mesmo isso. Senti-me amadurecer em poucos meses. Lembro-me que parava as pessoas na rua e perguntava se não precisam de uma empregada. E eu só percebia sim ou não. Quando as pessoas davam continuidade à conversa, eu simplesmente sorria, não percebendo nada daquilo que diziam. Por isso, mais uma vez eu quis sublinhar que não foi fácil essa minha caminhada aqui. Não, principalmente pelo entrave da língua, como é óbvio. Em Romênia, especializei-me na área de informática, operador programador e contabilidade, mas isso tudo pela iniciativa dos meus pais, porque nunca fui algum que fazia parte da minha vocação. Era apenas aquilo que eles queriam para mim e principalmente o meu pai. Venho de uma família em que as artes permaneceram no tempo. O meu avô foi músico, meu pai também, a minha mãe fez muitos anos balé e a minha irmã é violonista profissional. Quer dizer que sou a única que não herdei essa veia de músico. Mas consegui fazer a diferença, sendo a primeira em família a escrever. Lembro-me que desde pequena o meu sonho era de um dia escrever um livro. Eu imaginava-me velhota e segurar nas minhas mãos o meu livro. E esse sonho eu consegui realizar cá em Portugal e lá estou eu com os meus 3 livros publicados de poesia. Em 2014 editei o meu primeiro livro com o título No Fogo das Palavras, que tem o mesmo nome como a minha página de poesia. O segundo livro foi editado em 2016 com o título O Segredo de uma Só Palavra, Mulher. E tanto o primeiro como o segundo livro têm poemas traduzidos em romeno também, porque quis procurar desta forma manter um certo contacto com a minha língua materna. Agora é interessante porque a capa do segundo livro foi feita pelas mãos do meu pai, toda a gráfica, as cores, tudo. E confesso que deu-me muito trabalho porque o livro em si é um livro diferente. E ele tanto pode ser lido normal, à frente, como atrás. O próprio nome acaba por ser um mistério desvendado apenas quando nós vamos virar o livro, porque é o segredo de uma só palavra e deixa os 3 pontos. Mas para as pessoas saber qual é a palavra, nós temos que virar o livro ao contrário e a palavra é mulher. Por isso há 2 formas de ler o livro. Isso tem uma explicação. É interessante, eu acho que é muito interessante, porque os homens, coitados, procuram uma vida inteira a nos conhecer, a fazer de tudo para nos conhecer, para nos compreender. E quando eles pensam que já compreenderam tudo,
nós vamos dar uma cambalhota e começam tudo de novo. Agora, em 2019, participei na primeira edição do Prémio Autor Publica, que depois levou-me a participar em programas de televisão e de rádio ligados à poesia. Em 2022 nasceu o meu terceiro filho literário, Eterna ou Terna Sensualidade, que foi uma verdadeira provocação para mim enquanto autora, porque eu quis dar a conhecer ao mundo a mulher e a sensualidade. Agora, o chamamento para a espiritualidade trouxe hoje em dia o meu espaço, o meu consultório, acredita, em que dou consultas de numerologia, orientação espiritual, procurando ajudar as pessoas a encontrarem o caminho certo, a vocação na vida. Pratico também uma técnica muito conhecida de cura chamada EFT, que acaba por ser uma espécie de acupuntura sem agulhas. E neste momento estou a estudar astrologia através do professor universitário Luís Resina. Não deve ter sido nada fácil, porque ainda por cima com uma criança pequena, mas é nas adversidades da vida realmente que nós nos tornamos mais fortes, como tu dizes. Quanto ao teu percurso literário, eu já tinha conhecimento desses teus 3 livros, não conhecia a história da capa do segundo livro, dou-te todo o mérito e muitos parabéns por tal, porque é uma coisa realmente muito bem conseguida. E agora deixo-te a minha segunda pergunta. Quando ou como é que começaste a escrever? Essa tua pergunta traz-me uma saudade enorme da minha avó, a minha avó paterna, porque cada vez que lembram, que as pessoas me perguntam sobre, que me falam sobre a primeira vez quando eu escrevi, imagino instintivamente a imagem de minha avó me aparece, porque o meu primeiro poema que escrevi em romeno, eu ainda nem tinha uns 6 anos de idade, foi escrito pelas mãos da minha avó, a avó paterna. Eu lembro-me que era verão e estávamos as duas no terraço e eu depois levanto-me, eu estava ao lado dela e vou para o quarto buscar um papel, uma caneta e peço, avó, escrevo rápido. E ela assim olhar muito séria, sem perceber o que é que se passa. E eu, por favor, avô, chegou-me um poema à cabeça. Era mesmo esta a expressão, chegou-me um poema à cabeça. Porque eu lembro que, mesmo em grande, ela dizia assim, não me digas, chegou-te um poema. Mas foi mesmo isso. E podem não acreditar, mas até hoje em dia, porque eu perdi o meu caderno, como os poemas em romeno. Eu já não sei, perdeu-se. Com a mudança para cá, com a minha mãe também não sabia, e depois... É o único poema que eu me lembro, de cor. É pequenino, é um poema de amor, ainda por cima, e sim, foi escrito pelas mãos da minha avó, quando eu ainda nem tinha os 6 anos. Realmente é muito bom ficarmos com esse tipo de recordações no coração. Nicole, ainda referente à tua resposta à minha primeira pergunta, eu fiquei com a sensação que há aí uma tristeza qualquer referente aos teus pais. Tu tiveste o apoio deles ou não? Verdade, Maria João, sim. Tenho uma certa tristeza, tenho uma certa mágoa que carrego no peito, porque na verdade os meus pais, principalmente o meu pai, nunca me apoiou no meu percurso literário. Ele queria aquilo, na opinião dele, na cabeça dele, ele queria aquilo que é melhor para a filha dele. E aquilo que ele costumava dizer é que a maioria parte dos escritores morreram em miséria, que foram conhecidos depois da morte. Eu sei que não havia maldade na intenção dele. Eu sei, ele queria o melhor para a filha dele. Por isso é que eu segui a informática, uma coisa que não tem nada a ver comigo e que eu não gosto mesmo. Mas eu como mãe agora, eu vejo de outra forma e penso, sim, mas enquanto, por exemplo, a minha irmã foi sempre apoiada por ter seguido aquilo que eles fizeram de gerações em gerações, a música, e eu
eu não gostei. Eu gosto de ouvir, mas nunca... Eu digo que não tenho jeito, mas o meu pai dizia que eu não queria ter jeito para música. Porque eu teimava que não é isso que eu quero. E ele tentou, coitado, tentou já, com tantos instrumentos, e levou-me. Quer dizer, investiu de alguma forma, queria investir em tudo que seguia aquilo que ele fez e os pais dele tinham feito anteriormente, mas nada daquilo que Nicoleta precisava, a alma de Nicoleta. E então eu fui sempre ao contrário. Eu fui sempre aquela menina mais rebelde, impulsiva, porque a teimosia dele chocava muito com ele. Nós somos muito parecidos, eu e meu pai. E lembro-me que escrevi-me sem o meu pai saber, num grupo literário em Roménia, um grupo local, em que eu publiquei também, chegaram a buscar muitos textos meus numa revista muito conhecida na minha cidade, traduzida seria a Roménia Literária, é mais ou menos por aí, em termos de tradução. E o meu pai nem sabia disso, eu saí da escola e ia para aquele grupo, dando continuidade a dizer que vou fazer uns trabalhos de casa na escola, ou que não fazia ideia, porque quando eu vi que ele não estava interessado e que não me apoiava, eu fiquei muito revoltada e pensei, eu vou demonstrar que eu sou boa naquilo que eu faço. E então interessei-me, e eu estava com um autocarro que era longe, levava o autocarro, ia para lá para ficar naquele grupo literário, para aprender sempre como os melhores, como os poetas naquele momento. E quando depois fui escolhido um poema meu, naquela revista, eu comecei a chorar, foi a minha primeira conquista. E segurei nas mãos, e o caminho para casa só chorava de felicidade. E eu, quando cheguei a casa, disse: pai, eu consegui. Para mim era um trunfo fantástico. Tipo, a tua menina conseguiu aquilo que tu não acreditas. Mas, no fundo, coitado, não é que não acreditava. E deu-me os parabéns, mas ele não mudou a postura. Ele não mudou aquilo que ele era. Ele continua a ser igual. E mesmo hoje em dia, não é uma pessoa que me apoia naquilo que eu faço. Infelizmente. E para mim, como menina, o meu pai foi sempre o meu exemplo. Pois, compreendo. Uma outra pergunta para ti, no fundo é uma curiosidade. Tu sendo tão exigente contigo própria e tu sendo romena, como é escrever em português para ti? Ou seja, a questão da língua portuguesa ser totalmente diferente da romena é ou foi uma barreira para ti? A questão de ser romena foi e é uma barreira para mim, porque é muito complicado para mim, tanto na fala como na escrita, porque eu tenho muito aquilo que eu tenho de... Não é uma qualidade, porque perfeccionismo a mais já é uma parte negativa. Eu sou muito perfeccionista e tu me conheces muito bem, muito. E não aceito que eu escrevo como erros, não aceito. Por isso, tudo que eu publico em termos de poemas no Facebook, por exemplo, nunca passa a ser... tem que ser limpo. Tem que haver alguém que me corrija. Não que estou a fazer muitos erros, por exemplo, mas é porque eu gosto da minha imagem sem como deve ser. E isso, em termos de entrave dessa língua, mexe muito com a minha personalidade. Eu estou a ser posta à prova. Enquanto romena, eu não estou a dizer que mesmo em Romênia, como romena, não posso fazer erros, porque há tantos portugueses que escrevem mal, não? O que não nos falta são para aqui as portuguesas que escrevem como abreviaturas e falam mal, mas não é questão disso. A questão é que eu quero dar o melhor de mim. Eu quero ser eu própria boa naquilo que eu faço. E tenho grande dificuldade com a língua portuguesa, porque é fácil. Mesmo aqui no nosso grupo, por exemplo, e em geral, eu procuro não fazer muitos comentários. Pode haver aqui algum erro. E até prefiro mandar mensagens vocais, porque aqui os erros são mais pequeninos, para dizer assim. Mas não é fácil. Muito bom. Conseguir aprender português, uma língua que é considerada uma das línguas mais difíceis de aprender, sozinha, sem qualquer curso específico,
E escrever como tu escreves realmente é de louvar. Muitos parabéns, Nicoleta. Relativamente ao teu percurso, ainda ao teu percurso literário, tu ainda tens exemplares dos teus livros disponíveis para quem quiser adquirir? E quem quiser adquiri-los, como é que pode fazer? Eu ainda tenho alguns exemplares do meu terceiro livro, porque o primeiro e segundo, neste momento, já não tenho. Quando foi o lançamento do terceiro livro, eu cheguei a encomendar da editora, já cheguei a encomendar mais alguns exemplares do primeiro e do segundo. E neste momento, e eu acho que já não tenho do primeiro e do segundo, o que é que tenho são mais alguns exemplares do terceiro, da Eterna Sensualidade, sim. Ok, então quer dizer que tu ainda tens exemplares e para quem quiser adquirir e estiver interessado, poderá fazê-lo através da tua página no Fogo das Palavras para mensagem privada, correto? Nicole, eu ainda me recordo do dia do lançamento do teu último livro, Eterna Sensualidade. Ele teve lugar na Sociedade Filarmónica de Montelavar em 2022 e foi dos lançamentos mais bonitos e mais completos que eu assisti e que me marcaram pela positiva. E eu digo isto porquê? Tu conseguiste encher um espaço enorme, uma sala de teatro, com 360 cadeiras e ainda ficaram alguns de pé, junto a pessoas que não se falavam, pessoas que não se dão e pessoas que não vão a eventos a não ser aos seus próprios eventos. Como é sentir isto? O que sentiste quando te paraste com esta realidade? Para quem quer adquirir o terceiro livro, pode ser, sim, através da minha página, mas prefiro ser através da página de Nicoleta Pecelli, mensagem privada. Porquê? Porque ultimamente eu não sei o que é que se passa com a minha página do ponto de vista das mensagens, da página de poesia no Fogo das Palavras, porque o próprio Facebook responde as mensagens das pessoas e responde em romeno. Por exemplo, as pessoas mandam-me mensagem e me querem saber mais sobre a minha escrita e aparece uma mensagem própria do Facebook, eu não faço ideia o porquê, em que diz obrigada por nos ter contactado, é tipo em romeno, agradecemos, qualquer coisa assim. E as pessoas ficam, mas não falam português, e tipo, é uma confusão. Acho que o melhor seria na minha própria página de Nicoleta Pecelli. Epa, agora, Maria João, o que senti eu quando me deparei com tantas almas que vieram partilhar o meu dia comigo, foi uma certeza para mim do que o Deus existe. E foi um texto, o primeiro texto que eu fiz para mim em relação à física quântica, porque na altura do terceiro livro, em 2022, acho que foi em outubro, exatamente, foi em outubro. Eu tinha acabado há cerca de 1 ou 2 meses o meu curso, foi o meu primeiro curso no campo da espiritualidade. Foi com ele que me abri mais e me aproximei mais da espiritualidade. Então eu tinha acabado o meu curso de espiritualidade quântica e, com finalidade, tinha chegado a hora de pôr em prática as aprendizagens e tudo aquilo que eu estudei. E eu vi-me, de repente, posto à prova a criar a minha realidade. Agora, eu acredito, não é por acaso que o consultório chama-se Acredita, meu consultório, todos nós temos a força, conseguimos criar a nossa realidade. E o que eu digo às pessoas, se tu queres saber o teu dia da manhã, basta olhar para o teu dia de hoje. E eu sou testemunha disso, porque eu quando falo com os meus clientes, com as pessoas que vêm me procurar, eu não falo de livros, em base de livros, mas falo sim como exemplos na minha vida. E eu sou um exemplo para muitas pessoas, deste ponto de vista. E eu lembro-me que estive a fazer um exercício que todos nós sabemos, seguramente, meditar, em que eu simplesmente deslocava-me no sítio, na sociedade, que é uma sala muito grande, muito grande. Eu deslocava-me, eu estava lá e imaginava-me aquele dia. E imaginava-me a sala cheia, as pessoas em pé, e é verdade que havia pessoas em pé, porque não havia mais cadeiras. Imaginei uma pessoa a dançar, e só soube depois, realmente, que eu puxei aquela realidade para mim,
Foi um rapaz que eu depois contratei. Um saxofonista também tive um senhor que tocou o saxofone, porque a sensualidade eu associo muito ao saxofone, gosto. E eu queria muito ter a minha irmã, porque a minha irmã já me acompanhou no primeiro lançamento e a minha irmã é uma par de mim que temos uma ligação, poucas ligações entre irmãs são tão fortes como entre nós as duas. E eu gostava muito que a minha irmã estivesse presente, só que e ela tinha acabado de ter a bebê e era impossível. E eu teimava na minha meditação e imaginava-me aquele momento e a entrada da minha irmã com o violino e as pessoas ficarem com os olhos enlagrimados, aquele impacto. Maria e João, eu consegui criar isso. Eu consegui trazer a realidade daquilo. E eu só soube um dia antes. Porquê? Porque os meus descaíram. Praticamente fui buscar a minha irmã do aeroporto. Eu só soube que a minha irmã vai estar presente. Para mim foi... Eu não sei o que eu posso dizer. Eu senti-me abençoada. Foi uma prova que sim, nós temos a força, nós criamos a nossa realidade. É isso que eu luto nas minhas consultas, é isso que eu dou força às pessoas e digo, não, consegues, precisas querer isso. As pessoas precisam trabalhar nisso. E eu estou a trabalhar neste momento para outros tipos de projetos que eu tenho no futuro. Senti-me abençoada. É essa a resposta que eu posso dar-te. Abençoada mesmo. E projetos futuros relativamente à escrita tens? Se sim, podes nos levantar um pouquinho do véu e partilhar connosco ou não? Tenho um projeto para o futuro que já está dentro da minha energia há cerca de 8 anos. Estou a trabalhar para ele porque trata-se de um romance místico e eu costumo dizer que ele não tem tempo. E então é ele que vai escolher o tempo quando vai chegar ao mundo. Quando é que vai chegar? Não sei, não faço ideia. Também como estou envolvida em vários projetos ao mesmo tempo, a estudar, acaba por ser um entrave, porque ele precisa de tempo. É normal, a escrita precisa de tempo. Mas veremos. Ok, vamos então aguardar com expectativa esse romance que tens em mãos. Relativamente aos níveis comportamentais do ser humano, dá-me uma ou duas características ou comportamentos que tu mais aprecias e um ou dois que menos aprecias. Bem, então uma ou duas características ao nível de comportamento humano que mais aprecio seguramente é a humildade, a simplicidade. E que menos aprecio, arrogância, hipocrisia. Muito bem, como é que eu adivinhei que tu irias destacar a humildade? Realmente a humildade e a simplicidade marcam a diferença. Eu sei que tu tens outras paixões na vida para além da escrita. E uma delas tu já referiste na resposta à minha primeira pergunta. Podes partilhar connosco e revelar-nos em que consistem essas paixões sucintamente? Sim, tenho mais paixões fora da escrita, entre quais a numerologia. Eu amo numerologia, acho que todos nós trazemos dentro de nós esta vibração dos números e se a gente tinha consciência o quanto é que está a base do universo, os números, dávamos mais valor àquelas pequenas coincidências. E falo de tudo, horas repetitivas, capicuas, todos aqueles sinais que nós recebemos e que muitas vezes não percebemos o porquê. Astrologia, que isso é Agora eu estou a abrir um caminho para a astrologia, são 3 anos que estou a estudar com o professor Luís Resina, e em que é um mundo, amo de coração, amo. Isso acaba por se interligar com a numerologia também. Depois também
sem estudar nada também, gosto muito do tarot, adoro. É uma área que sempre foi minha, alguma coisa meu, e eu faço intuitivo, não? Eu não tirei formação para isso, mas é alguma coisa que me sai mesmo de mim. E mais uma vez, combino com numerologia, astrologia, terapias EFT. Gosto muito também de trabalhar com uns cristais, porque eu acredito muito na cura com os cristais, acredito muito na proteção dos cristais. Eu tive tanto no lançamento do meu livro, e eu trago sempre comigo. Eu acredito, cada um é como sua, mas eu acredito nisso. Gosto também muito de pintar, por muito que já há algum tempo que não pego no pincel. E é assim, eu costumo dizer, eu gosto muito das coisas. O meu receio é de não começar muitas coisas ao mesmo tempo e não acabá-las. É assim, eu não tenho, por isso ultimamente, envolvida em tantos projetos, tantas coisas e consultas, e não tenho tempo, não tive muito tempo de reproduzir, e por isso, graças às memórias do Facebook, eu consigo atualizar a minha página de poesia, porque não estou a reproduzir já mais ou menos há um ano e pouco. E eu não consigo acompanhar, não consigo estar em dois lugares ao mesmo tempo. Última pergunta. Imagina-te a falar para o mundo inteiro. Que mensagem deixarias a todos? Antes de enviar uma mensagem para o mundo, quero mais uma vez agradecer-te pela oportunidade que me deste de dares a conhecer um pouco de mim, e desejo-te do fundo do coração toda a sorte do mundo. E não só com essa nova iniciativa, mas sim, como toda a tua vida, porque tu mereces. Obrigada por tudo e um abraço de luz para todos. Agora a mensagem que eu vou deixar. Tudo vai ficar bem. Basta acreditar. Permite-te amanhecer e viver. Deixa os sonhos a surpreenderem-te. Minha querida, muito obrigado. Faço das tuas as minhas palavras. Eu desejo-te o melhor do mundo. Gratidão por teres aceito este convite. É sempre um gosto estar à conversa contigo e dar-te a conhecer. Também foi um enorme gosto para mim. E antes de terminarmos, vamos mergulhar na poesia de Nicoleta Pecelli, com uma frase que a descreve tão bem e que consta do seu último livro, Eterna Sensualidade. Se um dia as minhas palavras acabarem, continuarei a descrever a sensualidade, na ousadia de um simples sorriso ou na força de um tímido olhar. E pronto, dou por encerrada esta entrevista. Mergulhamos na poesia de Nicoleta Pecelli. Espero que tenham gostado, porque Mulher Menina Convida estará de volta na próxima semana para mais uma entrevista. Obrigada a todos e um bem-ajam.